Pai, nós te agradecemos nessa manhã, obrigado, Deus, porque nós podemos sentir a Tua presença já neste culto. Nós louvamos ao Senhor e pedimos que o Senhor conduza a Helena nessa manhã com graça e sabedoria e que a Tua vontade prevaleça na vida de cada um de nós. Nosso coração está aberto para receber a Tua palavra e nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. A graça e a paz, meus irmãos. Que alegria poder estar com vocês mais uma vez. E nós vivemos esses 2 últimos dias recebendo tanto do Senhor e queremos que Ele quer continuar falando conosco nessa manhã. Abra sua Bíblia comigo em Jó, capítulo 1. É uma leitura extensa, mas vamos juntos. Jó, capítulo 1, a partir do verso 6. Eu vou usar a versão NVI. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra? Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para contar a você. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Jó capítulo 2. No outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na sua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Na versão NVT, ele diz assim, você fala... NVT não, a Almeida Revista e Atualizada, você falas como uma doida. Falas como uma doida.
Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, isso não pecou Jó com os seus lábios. Bom, a história de Jó já é muito conhecida de todos nós. E me chama a atenção, quando a gente lê o livro, ele é um livro muito dramático, e a gente vê os amigos de Jó querendo achar o motivo de Deus ter permitido tanta diversidade, e isso não é diferente com a gente. Quando a gente começa a viver uma diversidade, quando a gente caminha em integridade diante de Deus, a gente caminha em temor diante de Deus, e as coisas começam a dar errado, a gente começa a questionar. Espera aí, por que está acontecendo isso comigo? A nossa tendência natural é questionarmos a Deus. Mesmo quando a gente não faz isso com os nossos lábios, a gente faz isso no nosso coração. E não é só quando está acontecendo com a gente, quando está acontecendo com o outro também. A gente respingou muito em nós, dessa geração, os resíduos, os resquícios do Evangelho da Prosperidade. E um dos pilares do Evangelho da Prosperidade é: se você teme a Deus e você crê em Deus, tudo vai dar certo na sua vida. Se você está acontecendo alguma tragédia na sua vida, você está em pecado, tem alguma coisa errada na sua vida. Porque Deus só quer prosperar, Deus quer curar, Deus quer abençoar os seus filhos. E é fato. Deus tem bênção para os seus filhos, Deus quer curar os seus filhos, Deus quer abençoar os seus filhos, mas Deus, como qualquer um de nós, se você exerce uma paternidade saudável, filho também tem limite. Filho não faz tudo que ele quer e tem vontade, não. Um pai amoroso não satisfaz todos os caprichos e desejos do filho, senão esse filho vai crescer sem nenhuma resistência, vai crescer totalmente vulnerável, desprotegido. Um pai que ama e conhece, por exemplo, um ambiente inóspito e perigoso, ele vai falar com o filho: não vai lá não, não pode não. Nós não vamos expor as nossas crianças ao perigo. Então, isso vai envolver muitos nãos na trajetória. E Deus não é diferente. Deus também vai nos dizer nãos. Deus também vai nos dizer espera. E Deus também vai permitir que a adversidade chegue na nossa casa. E não sou eu que estou falando isso. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Eu venci na roupa de vocês. Eu venci na humanidade de vocês. Então é possível vocês vencerem também. Porque vocês agora têm a mim, têm o poder do Espírito Santo que eu deixo para vocês e têm o poder da palavra de Deus. Vocês não estão desprotegidos. Vocês não estão desamparados, mas a coisa vai estreitar. A palavra de Deus diz que a porta que conduz à vida é estreita e apertado o caminho. A porta larga, onde tudo dá certo, onde tudo rola, é a porta que conduz à destruição. Então, gente, é para a gente contar, nós estamos num contexto de queda. Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. E aqui, muitas coisas podem nos atingir, pelo contexto onde nós estamos inseridos. Mas o Senhor é aquele que não desperdiça a dor, não desperdiça a nossa adversidade, não desperdiça as coisas que nos afligem. Muito pelo contrário, Ele nos consola e nos levanta para consolar outros com a mesma consolação com que somos consolados. Eu quero dizer para vocês hoje que nós precisamos de entender e resgatar a perseverança, o permanecer, o persistir. Perseverança, segundo o dicionário da língua portuguesa, é persistir em determinado comportamento, constância, firmeza, capacidade de sustentação voluntária, não desistir facilmente, persistência, paciência, virtude do caráter e fruto do Espírito. Nós precisamos entender que é característica dos filhos de Deus que estão sendo transformados a cada dia à imagem de Cristo Jesus, permanecer, porque o próprio Jesus permaneceu. Ele foi até o fim. Ele podia ter chegado na cruz e falar assim: não, pai, não vou morrer. Naquela oração no Getsemane, ele podia ter falado: eu vou desistir. Porque não vale a pena. Vamos começar de novo, pai. Vamos voltar, constrói outra arca. Porque ele estava lidando com tantas coisas, ele sabia que Judas estava prestes a entregá-lo. Mas ele disse: contudo que não seja a minha vontade, mas seja feita a tua vontade.
E ele foi moído, traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz foi depositado sobre ele. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Para que nós fôssemos sarados, para que nós fôssemos resgatados. Para que assassinos... Você morreria por um justo, mas você morreria por alguém que matasse o seu filho? Você daria a sua vida em troca de um assassino, de um estuprador, de um ladrão? O Senhor deu a sua vida, porque nós não tínhamos condições de encontrar o caminho da salvação pelas nossas próprias pernas. E por mais que a gente sacrificasse bois e carneiros e bodes, todo o sangue do mundo não poderia purificar os pecados da humanidade. Então Deus enviou o seu próprio Filho. Ele encarnou e morreu e ressuscitou. Ele permaneceu. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê vários que permaneceram. Noé permaneceu. Vocês já imaginaram, gente? Mais de 100 anos para construir a arca. Vocês já imaginaram a zombaria? Sei lá o que esse homem ouviu ao longo do tempo, passando, e ele construindo a arca, e vai cair chuva, não tinha nem chuva, vai cair água do céu, o cara está louco. Eu fico imaginando a zombaria, depois o costume, o povo primeiro zombou, depois acostumou, entrou, saiu da arca, ia visitar, virou ponto turístico, sei lá o que aconteceu, só sei que Noé permaneceu crendo e construindo, esperando a promessa de Deus se cumprir. Abraão, ele nem viu a sua descendência como a areia da praia, as estrelas do céu. Mas em Isaac ele viu o cumprimento da promessa. Ele permaneceu até o fim, crendo que receberia. Moisés tira o povo do Egito, leva o povo para Canaã, chega para entrar na terra, não entra porque o povo não creu, então fica rodando 40 anos, esperando aquela geração de 20 anos para cima morrer, para eles poderem entrarem na terra. E Moisés não entra. Ele só viu de longe. Gente, ano passado nós estivemos com a Edmeia na Jordânia. Na Jordânia, quando vocês forem, vocês vão no Monte Nebo. E o Monte Nebo é de onde Moisés avista Canaã. E literalmente no ano passado a gente avistou Israel, porque a gente não pôde entrar, estava fechado por causa da pandemia. Então foi um sentimento esquisitíssimo, porque eu já conheço Israel e eu via Israel de longe, eu não podia entrar. E a Sofia, nossa filha caçula, estava com a gente. E ela não tinha lá muito interesse de ir em Israel. Ela falou assim, eu queria entender porque que minha mãe até chora de saudade de Israel. Aí, quando nós chegamos no Monte Nebo, e nós tivemos um tempo de oração, e do Monte Nebo nós estendemos as mãos para Israel, oramos primeiro pela Jordânia, para fortalecer a igreja do Senhor na Jordânia, e depois oramos por Israel, para que aquele povo conheça o Messias de Deus. Estendemos as mãos e começamos a orar. Quando nós acabamos, a Sofia virou para mim chorando e falou, mãe, eu quero ir para Israel. Gente, eu fico imaginando o que foi para Moisés conduzir aquele povo pelo deserto, povo rebelde, obstinado, e avistar só de longe. Mas ele permaneceu. Josué e Calebe permaneceram. Davi permaneceu, sendo perseguido por Saul, mas permaneceu. Ele já havia sido ungido, ele permaneceu. Deus podia ter eliminado Saul logo, podia ter colocado Davi no trono logo. Davi ficou durante anos sendo perseguido por inveja de Saul. Helena, por que Deus não tirou Saul da vida de Davi? Ele era ungido do Senhor, Saul já tinha sido reprovado por Deus, porque Davi precisava de um Saul para não cair no mesmo pecado que ele caiu, de desobediência. Saul foi o forno de Davi, Saul estava forjando Davi. Então, às vezes, Deus permite, sim, gente, adversidade na nossa vida, coisas que não saem exatamente do jeito que a gente pensou que seria, mas para produzir em nós frutos de vida. Mas só come do fruto da vida quem permanece. E Jó, quando você vai lendo essa história, você vê, meu Deus, esse homem era rico, ele tinha tudo, ele tinha uma família estável, ele tinha muitos filhos, estava tudo indo bem. E num dia só ele perdeu tudo o que ele tinha de mais precioso.
E não satisfeito com isso, Satanás volta lá e fica falando com Deus. Não, mas é porque o senhor não... É porque ele está íntegro na saúde dele. Toca na saúde dele para ver. Mas o lindo é você ver o final do livro, a conclusão do livro. Deus restitui tudo em dobro. E o mais lindo não é ele ter restituído tudo em dobro. O mais lindo do livro de Jó é Jó falava: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu posso dizer que eu te conheço. Se eu já te amava antes, eu agora te amo mais. Será que nós vamos permanecer ou não? Hoje, o mote dessa geração é: a fila anda. Está te dando trabalho? Não está feliz? Não está feliz? Sai disso, porque Deus não quer te ver infeliz. Gente, de onde que nós tiramos essa ideia? Deus quer que você seja fiel. Deus quer que você permaneça. Porque Ele sabe que a verdadeira alegria vem como um fruto. Vem como um fruto. E a gente está fazendo da alegria e da felicidade um meio. Ela não é um meio, ela é uma consequência. E por isso a gente descarta casamentos, coloca amigos na geladeira, descarta igreja como igreja fosse supermercado. Igreja não é supermercado não, meu amado. Você não vem aqui só para receber, não. Você vem aqui para participar de um corpo, um organismo vivo que trabalha na transformação de uma comunidade onde ela está inserida e de outras que ela pode influenciar, como da irmã Salete. Então a igreja é um organismo vivo e ela precisa de cada um de nós. Essa história, sabe? Eu vou lá porque lá tem uma banda legal. Eu vou lá porque o louvor é do jeito que eu gosto. Eu vou lá porque a palavra não bate muito, entendeu? O pastor é o pastor coaching. Ele alisa os meus pecados e ele encoraja. E ele já falou comigo que eu mereço ser feliz. E eu vou ser feliz mesmo. Gente, isso está gerando 2 vezes mais filhos do diabo. Recentemente a gente teve uma história lá no Brasil. E uma atriz famosa que recebeu esse evangelho meia boca: Jesus te ama e Ele quer te ver feliz. Conta a história toda. Não conta a história metade, não. Jesus te ama sim. E porque Ele te ama, Ele vai te levar para uma vida que vai além do seu umbigo. E Ele vai te tornar uma testemunha dEle na terra. E você tem que entender que você não merecia nada. Você só está vivo por causa dEle. Você só respira por causa dEle. Tudo que você tem na vida é pela graça e misericórdia dele. Você acordou hoje? É graças a ele. Ele é o rei e nós prestaremos contas a ele. Não apenas do que a gente fez com a graça que recebemos, mas o que nós estamos fazendo pelo próximo que precisa de ser amado. Ser cuidado. O amor também fala não, o amor também dá limite, o amor também corrige. A palavra de Deus diz que Ele corrige o filho a quem Ele ama e açoita a todo aquele que Ele quer bem. Porque a nossa natureza humana é obstinada, é rebelde, é mimada, é utilitarista. A gente quer se utilizar até de Deus. E o Senhor amoroso, um Pai pleno e perfeito, nos toma pela mão e às vezes é preciso Ele caminhar conosco até o vale. E lá no vale, Ele vai nos forjar. Eu tenho as minhas lutas como você tem as suas. Mas as minhas lutas estão trazendo sobre mim peso de glória. Porque eu estou sendo forjada na fornalha. O ferro, para ele ganhar forma e utilidade, ele vai na fornalha, esquenta, 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 esquenta. Vai na bigorna. Bate, 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 depois refrigério. Com a gente não é muito diferente, não, gente. Deus leva a gente nas situações extremas para nos amolecer. Já conheceu alguém de coração duro que uma adversidade amoleceu? Eu conheço. Amolece. Depois que amolece, se torna moldável. Deus pode te moldar na bigorna. Mas Ele também tem refrigério para os seus filhos. E aí você vai estar pronto para ser uma ferramenta útil nas mãos do Senhor. Lá em Tiago 1, 2 e 4 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança.
Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. É isso que o Senhor quer fazer, nos aperfeiçoar. Em Gálatas 6:9, ele diz, o apóstolo Paulo diz à igreja na Galácia: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Alegria como uma consequência. Em Romanos 5:3-4 diz assim: não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Provérbios 28:14 diz assim: como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor. A felicidade, a alegria, o contentamento, a plenitude, ela vem como uma consequência, ela vem como um fruto. A felicidade bíblica, a palavra traduzida, bem-aventurança, ela traduzida para o português, ela se esvaziou. Feliz. E a gente pensa em felicidade como um estado emocional e mental favorável. Mas a bem-aventurança, ela tem um sentido amplificado no original. No original, ela significa ser feliz, ser bem-aventurado é atingir os seus fins, cumprir o seu propósito e florescer. Percebe que o florescer vem depois? O melhor vinho fica para o final. Tem uma jornada. Tem uma jornada. E nessa jornada tem dificuldades, nessa jornada tem empecilhos, nessa jornada tem desafios, nessa jornada tem perdão para ser liberado, nessa jornada tem que dar a túnica e também a capa, nessa jornada tem que andar a segunda milha, nessa jornada de semeadura para ter colheita. E essa semeadura, gente, é perseverança. Quantas vezes a gente já viu os casos clássicos? Os casamentos começam com crise, atravessam uma crise, aí fala, não, a gente quer ser feliz, cada um vai para um lado, constroem outras famílias, esses meninos crescem totalmente desestruturados, sentindo a ausência paterna, sentindo a distância da mãe, dependendo da história, e aí quando comem o pão que o diabo amassou, literalmente, porque não quiseram perseverar na sua trincheira de batalha, abandonaram o posto, saíram fora, porque querem se sentir felizes. Aí o tempo passa, tantas consequências foram geradas. 2 famílias destruídas, filhos à deriva. Aí a velhice chega, para você ouvir falando, eu me arrependi de ter. Ou às vezes um dos dois, eu já vi muito isso acontecendo. O homem adoece, é abandonado pela esposa amante e volta para a primeira esposa cuidar. O casamento está ruim, gente? Conserta. Não abandona, não. Não abandona o barco, não. Você fez uma aliança diante de Deus. Você fez uma aliança diante de Deus. Não é cerimoniazinha bonitinha, com vestidinho bonitinho, não, gente. Você fez um propósito diante de Deus. É na alegria, e na tristeza, na saúde e na doença. Honra os seus votos. Pede ajuda, chama terapeuta. Chama o pastor, faz alguma coisa. Um dia vocês resolveram casar. Alguma coisa de boa deve ter aí nesse caboclo. Redescobre. Alguma coisa boa deve ter nessa mulher. Você levou ela no altar, redescobre, reapaixone-se, constrói de novo, deixa Deus reconstruir, permaneça, persevera, porque você vai colher. Eu nunca passei uma crise grave com o João no casamento, com a graça e pela misericórdia de Deus, não porque a gente é bonzinho, porque só Jesus na casa tinha que me dar um homem manso, porque eu sou uma mulher difícil. Glória a Deus, ele tem a maior virtude do mestre, manso e humilde de coração. Por isso que ele é descanso, ele tem descanso. Ele encontrou descanso na vida. Mas em nenhum momento nós pensamos em desistir. Não tem essa opção.
Então, casamento é às vezes ter conversas difíceis, buscar ajuda, reconstruir. Agora, nós nunca passamos por isso, mas eu posso dizer que com 32 anos de casados, eu nunca fui tão feliz nos 10 primeiros anos, 15 primeiros anos, não. Agora eu estou experimentando o melhor vinho. Mas ele principalmente, teve que aguentar muito. Teve que permanecer, né? Firmar o toco, como diz lá em Verão. Firma o toco. Não arreda o pé. Permaneça orando pelos seus filhos que se desviaram. Não abra mão deles. Eles podem fugir da sua casa. Eles podem fugir até do seu abraço, mas eles não têm defesa contra as suas orações. Continue dobrando. Gerou com o útero, agora gera nos joelhos. Não desista até ver a obra transformadora de Deus na vida desses meninos. Senhor, convence da justiça, do pecado e do juízo. Para de falar. O que você tinha que falar, você já falou. Agora é tempo de falar com aquele que pode convencer da justiça, do pecado, do juízo. Não abra mão dos seus filhos. Tem gente que fala assim, entreguei para Deus. Mas não ora, não ama. Não abençoa, não acolhe quando precisa. Entreguei para Deus. Toma a sua posição. Não abra mão. O serviço está difícil, o trabalho está difícil. A gente tem que querer crescer, gente. Está difícil, você pode migrar para um trabalho melhor. Não tem nada de mal nisso. Mas deixa a porta aberta. Sai bonito, termina bonito os seus ciclos. Honra de onde você tira o pão para a sua casa. Honra. Para de amaldiçoar o seu salário. Permaneça abençoando. O tempo que você tiver que trabalhar nesse lugar que você está trabalhando, mesmo que você esteja procurando expandir, melhorar, crescer, honra aquelas pessoas. E permaneça sendo fiel até o fim. Nas amizades, na igreja onde vocês frequentam. Nem todos são daqui da Betel. Honre a sua liderança. E se Deus te dirigir para uma nova etapa, para um outro ciclo, para viver em outra comunidade de fé, não tem nada de errado. Você não pode afastar de Jesus. Mas se Deus está te dando a direção de ir para outro lugar, até na sua despedida, honre quem cuidou de você na sua casa de origem. Honra a sua liderança. Mas eu não concordo com a minha igreja. Tem um tanto de coisa na minha que eu não concordo também, não. Mas eu coopero com o que eu posso. Onde tem muita gente, tem muitas ideias. E o pastor tem que gerir uma multidão de ideias. Não é fácil. Mas é nessa diferença que nós somos aperfeiçoados. Permaneça. Feche os seus olhos. O que você está querendo desistir? O que você está querendo abandonar? Em nome de Jesus, meu irmão, eu quero te encorajar. Permaneça fiel. Permaneça firme. O propósito do Senhor é nos conduzir em perseverança. Noé permaneceu, Abraão permaneceu, Moisés permaneceu, Davi permaneceu, Jesus permaneceu. E nós permanecemos crendo na vinda do Senhor e na restauração de todas as coisas. Permaneça. Não desista, não abra mão, não abandone. Como é feliz o homem constante. Muitas vezes nós nos importamos com a velocidade. A velocidade pode ser uma destruição se você está correndo na direção errada. Preocupe-se com a constância, em permanecer fiel. Porque feliz é o homem constante no temor do Senhor. Mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Senhor, nós não queremos endurecer o nosso coração. Nós queremos permanecer em fé, em aliança, em fidelidade. Mesmo quando as circunstâncias forem contrárias, forem difíceis, forem desafiadoras, não há nada que o Senhor não possa restaurar. Nós cremos no Teu poder. E por isso nós te pedimos que o Senhor traga a nossa memória, que nos dá esperança. Que toda dor é por enquanto. E que nós aguardamos o dia da redenção de todas as coisas, do ajuste de todas as coisas. Nós olhamos para a esperança que temos e cremos
Que nessa jornada que estamos caminhando até aquele grande dia, podemos viver a antecipação do que esperamos, vivendo a restauração nos nossos relacionamentos, vivendo a restauração na maneira como vivemos a igreja, vivemos a restauração na maneira como desempenhamos a nossa vocação, servimos com os nossos talentos. Reconcilia-nos, ó Deus, com aquilo que precisamos ser reconciliados. Cura o que precisa ser curado. E nos ajuda, pelo poder do Teu Espírito Santo, a permanecer fiéis ao Senhor antes de mais nada, até o fim. Em nome de Jesus. Amém e amém.